Oi, meu nome é Lorenzo, eu sou estudante de medicina do quarto semestre da UFSPA e faço parte do projeto Oficina de Primeiros Socorros. E nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre afogamentos. Bom, essa aula então ela vai girar em torno desses cinco pilares, começando, claro, por introdução em epidemiologia, para a gente entender um pouco melhor como que é a realidade dos afogamentos no Brasil e alguns dados que elucidam isso para nós. Continuando então com uma definição, prevenção, sinais de afogamento e, por último, resgate e primeiros socorros. Pode parecer um pouco engraçado que seja esse o último tópico a ser abordado num curso de primeiros socorros, mas eu espero que no final da aula isso faça mais sentido. Começando então com a introdução em epidemiologia, a gente tem aqui alguns dados que já mostram a importância de estudar os afogamentos no Brasil. A cada 1 hora e meia, um brasileiro morre afogado. Isso são 16 mortes por dia e, em um ano, mais de 5 mil brasileiros que vão a óbito em função dos afogamentos. Isso mostra o quão presente e a importância da gente estudar isso, porque principalmente pelo fato de que dessas mortes, a maioria delas são evitáveis. E aqui também a gente tem o detalhe de que essas mortes elas não são totalmente aleatórias. Na verdade, existe um perfil para essas pessoas que morrem por afogamento e a gente consegue analisar isso aqui. Os homens eles morrem quase 7 vezes mais do que as mulheres e os adolescentes têm o maior risco de morte. Continuando, a gente tem que 15% dos óbitos acontecem em praias de água salgada. E a gente pode ler isso de uma forma um pouco melhor. Só 15% desses óbitos acontecem em praias de água salgada. Por quê? Porque realmente, quando a gente pensa em afogamento, é o lugar que a gente acha que vai ter a maior incidência desses casos, né? Mas na verdade não. Justamente por a gente pensar que é na praia que a gente corre mais perigo, é onde a gente presta mais atenção e toma mais cuidado. Então, o que acontece é que em rios, lagos e represas, a gente tem 70% de todos os óbitos que acontecem por afogamento. E isso é algo que a gente tem que levar em consideração. Nenhum lugar é totalmente seguro e a gente sempre tem que deixar a guarda levantada. Ainda nesses dados sobre a porcentagem dos óbitos, a gente tem que 3% deles acontecem em piscinas, e os mais afetados nesse caso são as crianças em ambiente domiciliar. E aqui a gente já pode puxar algumas noções de prevenção. A gente entende a importância de restringir o acesso de piscinas para as crianças e também investir em equipamentos anti-sucção. E aqueles equipamentos de sucção nas piscinas, eles são importantes, mas eles são grandes vilões no que tange à mortalidade infantil por afogamentos. E aqui a gente tem três conceitos que a gente tem que abordar a definição para entender melhor todo esse cenário que a gente tem. Então, começando, claro, a gente tem que entender o que é um afogamento. E é basicamente o comprometimento respiratório a partir da submersão ou imersão em líquido. E a gente daí já entende que submersão e imersão são também conceitos que a gente precisa ter clareza do significado. A submersão é, na verdade, o senso comum sobre afogamentos que a gente tem. É quando todo o teu corpo, incluindo as tuas vias aéreas, estão abaixo do nível da água. Isso é o que geralmente a gente pensa quando a gente pensa em alguém se afogando. Mas é importante a gente lembrar que essa não é a única forma de se afogar. Na verdade, o afogamento por imersão ele também existe, ele só é menos comum se a gente pensa em adultos, de modo geral. Mas em crianças, ele é muito importante. E isso é quando as vias aéreas estão comprometidas, sem que o resto do corpo esteja abaixo do nível da água. Um exemplo aqui pode ser, por exemplo, um balde. Para uma criança se afogar, basta uma lâmina d'água de 2 centímetros. E isso em qualquer residência provavelmente vai ter um balde com água ou qualquer outra coisa. Então aqui, esse comprometimento respiratório que o afogamento promove, na verdade é a diminuição ou abolição da troca de gases, gás oxigênio e gás carbônico, que vai fazer com que a vítima entre em parada respiratória e que, se não for tratada ou socorrida, vai levar a uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória. Mas e aí? O afogamento, ele é um acidente? Não, e isso não é exatamente eu que estou falando. É o Dr. Spillman, que é um dos maiores produtores de conteúdo científico sobre afogamentos no mundo. Para ele, o afogamento não é um acidente, porque ele não acontece por acaso. Ele tem prevenção e essa é a melhor forma de tratamento. Então, o afogamento é um incidente e não um acidente. Então, aqui, entrando nesse mundo da prevenção já, a gente tem exposto o que vai guiar a nossa aula até o final, que é a cadeia de sobrevivência do afogamento. Ela está dividida em elos, como vocês podem ver, e o primeiro deles não poderia ser diferente. O número fala por si só, né? 99% dos afogamentos poderiam ser evitados com a prevenção. Então é aqui que a gente vai ter que prestar mais atenção sempre, porque todo o resto
se refere a 1% dos casos se a prevenção for bem feita e bem sucedida. Então a gente vai pensar primeiro que essa prevenção ela nos permite também prever quando um afogamento pode acontecer. Com uma bola de cristal não é exatamente o caso, mas é a gente avaliando os fatores de risco para esse cenário. Então a gente tem que não saber nadar ou ser iniciante em natação é um fator de risco importante. Primeiro, pelo motivo óbvio, a pessoa não sabe se movimentar na água adequadamente, mas também porque um nadador que não tem muita prática, ele pode ficar mais nervoso do que se ele não soubesse nadar, porque ele vai estar numa situação em que a própria flutuação pode parecer difícil para ele. Continuando, a gente tem aqui um segundo fator de risco, que é a supervisão adulta inadequada. Que, claro, a gente está se referindo às crianças, né? E a gente tem uma medida ideal de proteção para as crianças quando em algum lugar de risco de afogamentos, que é um braço de distância. Isso pode parecer um fiasco, pode parecer exagerado, mas não é. Realmente o afogamento com as crianças ele pode acontecer de forma muito rápida, então todo cuidado é pouco e a gente precisa estar sempre atento. Continuando, outro número que fala por si só é que 50% dos óbitos entre adultos está relacionado ao consumo de álcool e drogas. Então, esse é um fator de risco importantíssimo. Quando a gente vê aquela galera na praia, em alguma cachoeira, em algum lugar, numa piscina, que está consumindo esse tipo de substância, a gente já tem que ficar ligado. Porque quando a gente está intoxicado por essas substâncias, a gente não tem o mesmo desempenho que a gente teria para se salvar ou para tentar salvar alguém também. Então, realmente, esse é um fator de risco muito relevante. Continuando, a gente tem aqui um fator de risco meio óbvio, mas que tem um adendo, que é de local e exposição. É claro que se eu estiver numa praia, eu tenho mais risco de me afogar do que se eu estiver num parque. Mas a gente tem que pensar naquela questão que eu falei antes. Não é só nas praias, é nas praias, nos rios, numa represa, numa cachoeira e mesmo em casa. Aqui o balde está para lembrar aquela questão 2 centímetros de lâmina de água podem levar uma criança a se afogar. A gente tem também a predisposição à hipotermia como um fator de risco, pelo comprometimento que isso pode acometer no nosso corpo, né? Então, quando a gente entra na água, a gente tem uma diferença de temperatura do nosso corpo para o ambiente, para a água. Isso tudo pode levar à hipotermia e pode dificultar muito a nossa vida enquanto a gente estiver na água. E também, por último, a gente tem esse fator de risco, que aqui está como epilepsia, de modo geral, na verdade, são doenças ou traumas pré-existentes que dificultem a natação. A epilepsia é o mais comum deles e mais relevante. E a gente tem 2 tipos de prevenção, a prevenção ativa e a reativa. Quando a gente fala em prevenção ativa, a gente está se referindo basicamente às sinalizações de modo geral. Então, essa girafinha está aí para mostrar aquelas sinalizações que tem geralmente em piscinas, né? Para as crianças e o local onde elas podem ou não nadar. Isso sempre deve ser seguido e, de modo geral, uma regra que deve ser seguida é um chavão na prevenção dos afogamentos, que é água no umbigo, sinal de perigo. Então, a água passou do umbigo, já é, assim, atenção redobrada, tenta voltar um pouco se estiver no mar, se estiver numa piscina, vai para a parte mais rasa, porque realmente os afogamentos eles ocorrem muito rapidamente. Então, a gente tem que estar sempre se prevenindo. Claro que tem também outros tipos de prevenção ativa. Aqui a gente tem as bandeiras na sinalização nas praias, os salva-vidas. E aqui essa foto, ela traz uma prevenção ativa que, de certa forma, é o mar que faz. Dá para ver aqui que tem uma diferenciação nesse caminho aqui, e isso é uma corrente de retorno, que é basicamente aquele repuxo que a gente fala que tem na água. Nas praias, isso geralmente está identificado por 2 bandeiras pretas. Então, o espaço entre 2 bandeiras pretas é um local de corrente de retorno, que é um local de grande incidência de morte por afogamento. Então, a gente tem que sempre evitar e também não deixar que outras pessoas nadem nesses lugares. Já a prevenção reativa, ela não vai ser necessariamente esse aviso prévio. Ele vai ser um aviso quando talvez esse afogamento já esteja num estágio mais iminente. Então, aquele apito que a gente ouve na praia, às vezes, a pessoa está numa situação de perigo já, num local de risco, talvez ela não perceba, mas os salva-vidas, as pessoas qualificadas percebem isso e estão fazendo essa prevenção reativa para que o afogamento de fato não se concretize.
Então, aqui, dando seguimento à nossa cadeia de sobrevivência, a gente tem reconhecer o afogado e chamar ajuda. De modo geral, então, a gente tem que pensar o quê? Como que eu sei quando uma pessoa está se afogando? Ela tem três fatores que vão mostrar para nós que ela vai desempenhar e vão nos mostrar que ela está numa situação de afogamento. O primeiro é a expressão facial assustada. A pessoa está na água e ela parece assustada, a gente já tem que ficar em sinal de alerta total. Se a gente vê ainda por cima que ela afunda e ela volta a flutuar e ela não tem controle desse movimento, que ela nada verticalmente, quer dizer, ela não se desloca, que ela nada, ela só se debate. Isso é um sinal muito claro de que a pessoa está se afogando e a primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar 193, é o número dos bombeiros. Tem como a gente ligar para a SAMU também? Tem, e eu vou esclarecer um pouco sobre isso logo em seguida. Mas outro fator importante para a gente falar no sinal de afogamento é isso aqui. A gente sempre acha que uma pessoa que precisa de ajuda vai pedir socorro. E no caso dos afogamentos, isso não é verdade. Por quê? Nesse movimento que ela faz de flutuar e afundar, que ela não controla, ela não tem tempo, quando ela está acima do nível da água, de gritar, porque ela se preocupa só em respirar. A gente viu que o afogamento é esse comprometimento respiratório. Então, quando a gente prioriza só puxar o ar, essa pessoa não consegue pedir socorro. E claro, entra toda a questão do nervosismo e o medo que a pessoa vai estar sentindo, né? Numa situação total de estresse. E esse adendo aqui a gente tem, ele é super importante e ele também elucida um pouco do que já foi falado nessa aula. As crianças, elas resistem à submersão de 10 a 20 segundos. Então, dá pra gente imaginar o quão rápido é isso, principalmente se a gente não está prestando atenção. E para os adultos isso não é muito mais. Na verdade, são só 60 segundos que um adulto pode resistir à submersão. Claro, se a gente está numa situação de praia, de rio, de cachoeira, de piscina, 60 segundos passa muito rápido, porque é fácil da gente estar distraído e prestando atenção em outra coisa. Aqui tem um vídeo que ilustra um pouco dessa natação do afogado, né? Então, a pessoa, ela tá submersa aqui, ela consegue levantar, mas aqui, ó, não tem tempo para ela pedir socorro. Ela só consegue levantar para respirar e já afunda de novo. Então, isso é muito importante. E aqui a gente tem a diferenciação que eu falei. A gente pode ligar para esses dois números. Qual a grande diferença? De modo geral, a gente liga para os bombeiros especificamente quando a pessoa está se afogando e ela ainda está na água. Por quê? Porque os bombeiros eles têm a capacitação para fazer essa entrada na água e a retirada da vítima. Então, a gente prioriza que os bombeiros sejam chamados nesses casos. Porém, o 192, o número do SAMU, ele é muito mais conhecido, né? Então, não é um erro chamar o SAMU, porque quando a gente chama o SAMU, a gente está chamando, na verdade, qualquer outro número que a gente precise, porque eles fazem o direcionamento dessa ligação para quem precisa ser chamado. E também existem situações que de fato é adequado chamar o SAMU, no caso da vítima já estar fora da água, ou de ser, como eu falei, aquelas questões mais domiciliares, uma piscina rasa, a criança que se afoga com o balde, por exemplo. Nesses casos, a SAMU também está super adequado. Mas para a gente lembrar, como tem esses casos que é tão importante a gente ser rápido e chamar os bombeiros, a gente pode pensar que se colocar um risco aqui, o 3 do 193 vira um B de bombeiros. É uma dica boba, mas às vezes as dicas bobas são as que mais fazem a gente lembrar. Continuando então, na nossa cadeia, a gente tem essa riminha que é basicamente tudo que a gente quer fazer quando a gente está ajudando alguém que está se afogando. Forneça flutuação, evite submersão. Isso tem que estar sempre na nossa mente. Então, a gente tentou prevenir, não deu, a gente viu que a pessoa está se afogando, ligou para ajuda especializada, que é sempre importante, porque por mais que a gente saia daqui sabendo um pouco mais sobre esses primeiros socorros, nada como ter uma ajuda especializada para salvar a vítima. E a partir daí, a gente vai fazer essa fornecimento de flutuação para evitar que a vítima entre em submersão. Por que isso? Porque se ela não submerge, ela não se afoga. Ela pode estar com medo, ela pode estar nervosa, mas ela não vai estar se afogando se tu der alguma flutuação para ela. Pode ser um colete salva-vidas, pode ser uma boia. Nesse caso, não necessariamente de submersão, mas uma corda para tu puxar a vítima para fora da água.
Tudo isso funciona e, muito importante, tem que ser avisado. A vítima, ela tá num estado de estresse muito intenso. Então, tu só jogar uma boia talvez não seja o suficiente, pode parecer bobo, mas para uma pessoa que tá nessa situação, tudo tem que ser falado, tem que ser dito. Vou jogar uma boia, vou jogar um colete, vou jogar uma corda. E claro, essas são coisas que talvez seja mais difícil da gente ter, mas essa dica tá aqui para isso. Uma garrafa PET, ela serve totalmente para evitar a submersão. Então a gente coloca um pouco de água nela para conseguir ter direcionamento na hora de arremessar, né? E manda a vítima colocar ela embaixo do queixo. Assim, aqui eu tenho um copo, mas no caso seria uma garrafa PET. E assim a pessoa não vai conseguir, né? Não vai ter como ela baixar a via aérea dela. Ela vai estar salva nesse momento, pode ainda estar na água, mas não vai mais se afogar. E aqui um slide inteiro dedicado a isso. Muito importante. A gente sempre vai ter o instinto de dar a mão para a pessoa e querer puxar ela. Só que ela também vai ter o instinto de nos puxar. E nesse momento é muito mais provável que ela acabe te puxando e tu acabe virando outra vítima do que a gente consiga tirar ela da água dessa forma. Então, nunca dá a mão para alguém que está se afogando. Continuando, então, a gente tem a remoção da água, se for seguro para você, que é o adendo mais importante que a gente tem aqui. Vocês com certeza já ouviram falar nisso durante o curso e vão ouvir ainda, que é segurança da cena. A gente não faz nada em primeiros socorros se não for seguro para a gente antes. A gente nunca quer mais vítimas sendo formadas. Então, como que a gente vai fazer essa remoção? A gente pode usar as cordas, como eu dei o exemplo ali no elo anterior, mas também a gente pode fazer a remoção com entrada na água, caso tu te sinta seguro e tu for capacitado para isso. Então, primeiro, muito importante, informar que tu vai fazer isso, não só para a vítima, como a gente tinha falado. Se tu for entrar na água, informar para alguém. Nunca entrar na água se tu estiver sozinho. Isso é muito perigoso e não deve ser feito. Então, sempre informar para alguém. Se tu for prestar esse socorro, outra pessoa deve estar ciente disso também. E aí, a gente tem 3 passos para ser seguidos. O primeiro é levar com a gente um objeto de flutuação, para fornecer a flutuação e evitar a submersão da vítima, assim que a gente entrar em contato com ela. O segundo é que a gente tem que tirar as nossas roupas o máximo que a gente puder. Por quê? Porque quando a gente está no dia a dia, a gente não percebe o peso que as roupas têm. Mas quando a gente entra na água e elas ficam encharcadas, o peso delas faz muita diferença, principalmente quando a gente pensa que a gente já vai ter o peso da vítima e o nosso para levar nadando. Então, não convém ter mais um peso extra. E também, por último, que na verdade é um 2 em 1 aqui, a gente tem que ter sempre consciência da localização dessa vítima e de se ela está ou não consciente, porque isso vai alterar um pouco a nossa conduta e o nosso cuidado no resgate dela. Então, o resgate com a entrada na água da vítima consciente, ele se dá da seguinte forma. Começa com a apresentação, repetitivo, mas muito importante, e continua com o nado peito cruzado, que é uma técnica para a gente retirar a vítima da água. Então aqui a gente tem que com o nosso braço não dominante, a gente vai contornar a vítima e levantar o queixo dela para deixar a via aérea acima do nível da água. Com o nosso braço dominante, a gente vai de fato efetuar a natação. Já com a vítima inconsciente, isso tem uma alteração de cuidado. A gente vai continuar com o nado peito cruzado, mas a gente tem que redobrar a atenção em deixar essa via aérea levantada. Porque se a vítima está consciente, ela nos ajuda ainda, ela não quer que a via aérea dela fique para baixo. Mas se ela está inconsciente, esse papel é completamente nosso, então tem que prestar mais atenção ainda. E quando a gente for tirar a vítima da água por seco, o que a gente vai realizar é a manobra australiana. A gente vai colocar o nosso braço esquerdo por baixo da axila da vítima e posicionar a mão elevando o queixo como a gente estava fazendo antes. E o nosso braço direito vai por baixo da axila direita da vítima e segura as mãos, assim como está aqui na imagem, para travar os braços da vítima. Mas e aí? E se tu for a vítima e tu estiver te afogando, o que a gente tem que fazer? O primeiro de tudo é manter a calma. Se desesperar, só vai piorar a situação. Então a gente tem que manter a calma, tentar flutuar, porque a gente sabe que a partir do momento que a gente flutua, a gente pode estar numa situação de perigo, mas a gente não está mais se afogando. A partir daí, a gente acena por socorro
E depois, caso tenha uma correnteza que esteja te levando, deixa ela te levar. Por quê? Porque a correnteza, ela não vai poder ser vencida. Não tem nenhum Michael Phelps, campeão olímpico, consegue ganhar da força da água. Então é muito melhor que ela te leve e o socorro chegue aonde ela te levar do que tu lutar contra ela, que pode te levar à exaustão e piorar muito o cenário. E por fim, então, a gente tem o suporte de vida, né, ou os primeiros socorros propriamente ditos. E aqui a gente vai, de fato, seguir um fluxograma para entender como que a gente pode salvar essa vítima. Então, a gente tirou ela da água, a gente vai deitar ela de costas e a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é se ela está responsiva. Se a resposta for sim, a gente vai verificar o quê? Se tem espuma na boca ou no nariz. E ver se a resposta for não, a gente espera a vítima assim que ela se recuperar. Se a resposta for sim e tiver a presença dessa espuma, a gente vai colocar a vítima na posição de segurança e esperar o socorro chegar. E o que é essa posição? É a vítima deitada de lado, virada para a direita. Então, essa é uma parte importante, porque isso é uma exceção. Em qualquer outra situação de primeiros socorros, a vítima vai estar virada para a esquerda. E nos afogamentos, ela tem que estar virada para a direita. Agora, verifiquei se a vítima está responsiva. Se a resposta for não, a primeira coisa que eu faço é abrir a via aérea dessa vítima. Se ela estiver respirando, eu prossigo com essa outra parte do fluxograma que a gente acabou de ver. Agora, caso ela não esteja respirando, o que eu tenho que fazer é realizar 5 ventilações. E aí, como que eu vou fazer isso? É a famosa respiração boca a boca. Mas antes de tudo, aqui a gente tem uma mega segurança da cena para pensar. A respiração boca a boca, ela é um procedimento de um contato muito grande com o paciente, com a vítima no caso. Então, a gente tem que pensar que essa pessoa ela pode ter doenças que podem ser transmitidas dessa forma e pode não ser seguro para mim fazer essa respiração boca a boca. Então, a não ser que eu conheça a vítima ou que eu tenha uma máscara dessas, que é muito rara, provavelmente a maioria não conhece, eu não devo fazer essa respiração boca a boca. Mas ok, no caso de eu posso, não tem um risco para mim eu fazer essa respiração, como que eu faço ela? A gente vai partir daquela posição de abertura da via aérea, com o queixo elevado. Aquela mão que estava na testa, ela vai ir para a narina, para impedir que essa pessoa respire pelo nariz, e a mão que estava no queixo, ela mantém o queixo elevado, mas abaixa a boca. Porque eu não posso nunca tentar abrir a boca colocando o meu dedo na boca da vítima. Porque ela pode ter um reflexo de morder e isso pode acabar me lesionando também. Então, é assim a respiração boca a boca. Agora, se eu não puder fazer essa respiração, eu já vou para um lado de a vítima se movimenta ou voltou a respirar com 5 ventilações. Se eu não posso fazer elas, a resposta é não e a gente vai ver em seguida. Agora, se eu conseguir fazer e ela voltou a respirar, isso quer dizer que a vítima estava em parada respiratória. Então eu vou fazer 10 ventilações por minuto até que a vítima volte a respirar. Então, quando ela voltar a respirar, a gente coloca ela em posição de segurança e espera o socorro especializado. Agora, se ela não volta a respirar com 5 ventilações, ou se não é seguro para mim fazer essas ventilações, eu vou assumir que essa vítima está em parada cardiorrespiratória e eu vou iniciar o RCP, a reanimação cardiopulmonar. Vocês já viram ou ainda vão ver nessas aulas uma explicação específica sobre respiração cardiopulmonar, então eu não vou me ater aqui necessariamente à técnica muito específica, mas fazer algumas observações. Nos primeiros socorros, caso a gente tenha a possibilidade de efetuar essas ventilações, né, a respiração boca a boca, e a gente tenha 2 socorristas, que é o ideal, o que a gente vai fazer? Um primeiro ciclo de reanimação com 30 compressões e 2 respirações, e os demais ciclos eles vão ser de 15 compressões e 2 respirações. Agora, alguns adendos. Se eu não puder realizar essa ventilação, eu vou só fazer a reanimação cardiopulmonar. E se eu estiver sozinho, eu não faço essa diferenciação. Eu faço sempre 30 compressões e 2 respirações. Até quando? Bom,
Daí a gente tem aqui quando que eu paro o RCP. O mundo ideal é quando a vítima acorda, mas isso muito dificilmente acontece, infelizmente. Então, os outros dois casos que a gente vai ter é quando o socorro chegar, que em termos práticos vai ser o melhor dos cenários, porque a gente vai ter a ajuda especializada ali, ou se a gente chega em exaustão física. Se a gente está exausto, a gente não, e é um movimento muito cansativo, o RCP, ela não é mais eficiente, não é necessário, não é útil que a gente faça essa reanimação. Então, lembrando, recapitulação aqui da cadeia de sobrevivência, a gente passou por todos esses elos. Então, agora eu espero que vocês entendam aquilo que eu falei lá no começo da aula, que a prevenção é o mais importante e a gente só vai chegar nesse primeiro socorro de fato se tudo aqui der errado. E a gente não quer que tudo aqui dê errado. A gente quer que essa prevenção deixe só 1% dos casos para essa parte amarela e que a gente consiga resolver esse 1% aqui. Então, para lembrar que o afogamento ele não é um acidente, ele é um incidente porque ele tem prevenção e essa é a melhor forma de tratamento. Aqui estão um pouco das minhas referências, então, para fazer essa aula. E eu queria agradecer muito a participação de vocês, falar que tem um formulário de dúvidas e algumas questõezinhas para serem feitas depois da aula. Desejar uma continuação do curso para as aulas que vêm a seguir.